Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Muito boa noite a você, como você está? Vamos para a reflexão bíblica de 3/7/2022, mas antes vamos falar com Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo o que o Senhor fez nesta data de hoje, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco nesse dia de hoje, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor esteve presente e está presente, Pai, em cada momento da nossa vida, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua orientação, a Tua graça, para trazer, ó Deus, a mensagem que foi o Senhor quem colocou no nosso coração, Pai. Fala, Senhor, fala conosco. Nos dá, ó Deus, entendimento através do Espírito Santo, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem a dizer essa noite a nós, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos exortar e a nos consolar, Senhor. Eu quero continuar pedindo também essa noite, Deus, por irmãos que estão enfermos. Quero continuar clamando, Pai, que o Senhor, ó Deus, faça a Tua vontade, Pai. Que o Senhor, ó Deus, que é um Deus que cura, que o Senhor cure em nome do Senhor Jesus, mas que seja feito a Tua vontade. Quero te pedir também por aqueles, ó Deus, que são os cuidadores, aqueles que cuidam, ó Pai, dos enfermos, seus familiares, ó Pai, que o Senhor os fortaleça em nome do Senhor Jesus. Quero também pedir e seguir pedindo, Pai, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra uma porta de emprego excelente. E também, ó Deus, te pedir por aqueles que, ó Deus, são empreendedores. Abençoa, Pai, os empresários, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço, me usa apenas como instrumento de transmitir e para transmitir as Tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem desta noite: Jesus, um homem em alta rotação. Você vai entender o título. Amém? Jesus, um homem em alta rotação. E eu escrevi aqui algumas coisas para dividir com vocês essa noite. Quando nós observamos a incrível trajetória de Jesus, um homem que dentro de um ministério de apenas 3 anos realiza tantas coisas. Nós observamos esses 3 anos do ministério do Senhor Jesus e aí nós já de cara podemos concluir que realmente Jesus Cristo foi um homem em alta rotação. Enquanto homem, enquanto o Filho de Deus que pisou aqui nessa terra e compartilhou conosco todos os seus feitos. E para que não fique apenas nas minhas palavras, né, por que um ministério de apenas 3 anos? A Bíblia, meus irmãos, não menciona explicitamente que Jesus Cristo morre aos 33 anos de idade, mas ela dá uma boa ideia, ela baliza, a Bíblia nos auxilia a concluir e a tirar essa conclusão de que o ministério dele foi de 3 anos. Por quê? Quando nós lermos a palavra de Deus, e se você tiver a palavra de Deus aí na tua casa, próxima a você, abra a palavra de Deus ali em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, o versículo 23, e olha o que diz a palavra de Deus. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Ali dá início o ministério do Senhor Jesus. Esse é o registro. Lucas 3:23 registra que o Senhor Jesus, ele inicia o ministério dele aos 30 anos. E por que nós concluímos que o Senhor Jesus teve um ministério de 3 anos,
aproximadamente? Porque nós contamos 4 Páscoas. Nós podemos observar as quatro Páscoas em João, capítulo 2, do 13 ao 23. Depois João, o mesmo livro, o Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 1. E depois o capítulo 6, o versículo 4. E depois a celebração da última Páscoa. Por isso 4 Páscoas. E aí, meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: Jesus Cristo, em 3 anos, Ele modifica, Ele entusiasma, Ele revoluciona, utilizando a palavra na melhor forma possível. Ele revoluciona toda a história do mundo conhecido à época. Eu já disse várias vezes pregando, Jesus Cristo, Ele estabelece um marco na história. Os livros de história, os próprios livros de história registram isso. Quando os livros de história dividem a história em AC e DC antes de Cristo e DC depois de Cristo, os próprios livros de história validam a existência e a passagem do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. Quando um homem coloca os seus pés nas ruas áridas de Jerusalém, ele estabelece um marco na história. E quando Jesus Cristo ele entra na minha e na sua vida, ele também estabelece esse ACDC. Nós éramos e tínhamos uma história antes de Jesus. E quando Jesus entra na nossa vida, nós temos o depois de Jesus, que é completamente diferente, que é renovado, que é entusiasmado pela palavra do Senhor Jesus e impulsionado pelo Espírito Santo, que lá no livro de João, capítulo 14, ele nos outorga, ele nos deixa o Espírito Santo Consolador. Olha quanta coisa o Senhor Jesus Cristo faz, né? E aí assim, quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em 3 anos, nós já começamos a tirar ensinamentos para nós. Se foi possível que Jesus Cristo fizesse tantas coisas, e Ele próprio disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que Ele fez, olha a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos outorga. Aí, meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês, e quantas vezes eu já disse isso aqui e nas igrejas, vão surgir os desavisados, os desanimados, os contrários, aqueles que não querem. Nós devemos perguntar a estes, e devemos chamar, devemos trazer estes para o propósito, chamar estes à responsabilidade e dizer a eles: se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, vai dar certo. Vai dar certo. Vai ser possível. Se estiver de acordo, estiver em linha com a vontade de Deus, eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque não sou eu dizendo, mas a palavra de Deus dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você estiver promovendo boas ações, se você estiver na direção de recuperar vidas, se você estiver ajudando pessoas, se você estiver evangelizando, sim, se você estiver pregando a palavra de Deus, se você estiver em direção a Cristo, se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Não serão os desavisados, não serão os contrários, não serão aqueles que não querem, não serão aqueles cheios e carregados do seu próprio ego, mas eles entenderão, se eles quiserem, eles entenderão que é necessário fazer parte desse fluxo, dessa correnteza chamada Jesus Cristo, que segue salvando, que segue curando, que segue justificando, que segue resgatando as pessoas e devolvendo a elas dignidade. Por isso que Jesus Cristo é um homem e foi um homem em alta rotação. A obra do Senhor Jesus Cristo não acabou. Ele segue fazendo a obra dele através de homens comuns como eu. O Senhor Jesus Cristo segue falando a corações, usando pessoas. E por isso nós não cansamos, nós não cessamos. Nós tivemos um dia longo hoje, mas um dia abençoadíssimo. Hoje eu vi o meu sobrinho,
o meu primeiro sobrinho descer as águas, por decisão dele, eu vi com os meus olhos ele descendo as águas, e nós estivemos ali compartilhando com os irmãos, ajudando ali também na preparação dos alimentos, da celebração que nós tivemos depois ali. Foi uma bênção. Depois nós revimos o nosso amado pastor Walter Cronenberg, foi uma bênção. Eu fui o Timóteo desse homem. Lembra do livro de Timóteo, 2 Timóteo 2:22, né? Tu, pois, filho meu, né, o que ouviste, o que aprendeste de mim, transmite a outros homens que sejam idôneos. E assim eu aprendi com o pastor Walter, eu sendo Timóteo, aprendendo ali junto com ele, estou tentando transmitir a palavra de Deus a outros homens. Fique aí comigo, escute a palavra de Deus até o final. Seguindo aqui, escrevi mais algumas coisas, né? Quando nós falamos para as pessoas, né, o que você faria então nessa situação, né? Se você é contrário, se você não quer fazer, se você não deseja estar conosco nesse propósito, o que você faria então? Mas se você disser para a pessoa o que faria, é muito cômodo, porque o trabalho vai continuar contigo. É muito melhor você trazer essa pessoa para você, entendeu? No propósito. Mostrar para ela que é necessário. Domingo passado, não, sábado passado, quando eu preguei na igreja, eu disse sobre nós desenvolvermos capacidade de diálogo. Quando nós desenvolvemos capacidade de diálogo, nós trazemos as pessoas para nós. Elas entendem que não é por nós, mas é para o Senhor Jesus Cristo. Amém? E por que, meus irmãos? Por que Jesus Cristo é um homem em alta rotação? Como eu disse, tudo que ele fez em 3 anos. Eu disse sábado passado. Ele fez em 3 anos, e aí nós muitas vezes caímos na armadilha de dizer, né, não houve tempo. Não, nós não podemos dizer que não houve tempo. Na verdade, não houve foco na missão. Não houve foco. Nós esperávamos que fosse feito do nosso jeito, né? Nós muitas vezes cheios do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Nós queríamos que fosse feito da nossa maneira. Não deve ser feito da nossa maneira. Nós devemos consultar o Senhor Jesus e perguntar como o Senhor quer que seja feito, Senhor. E Ele dará resposta, dará clareza, porque tudo que Ele fez em 3 anos. E Ele fez em 3 anos porque Jesus teve foco na missão. Ele teve foco na missão. Amém? Por que Jesus Cristo é um homem em alta rotação, alto giro? Porque uma das coisas que eu elenquei aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele evangeliza. Ele evangeliza. Onde está registrado isso? Eu deixei os textos aqui já separados. Isso está registrado no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, olha o que ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ele evangeliza. Jesus Cristo vai passando e vai dizendo: siga-me, venham como estão, mas vocês não permanecerão como estão. Se vocês entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus essa noite, vocês não serão mais os mesmos. Assim aconteceu comigo no ano de 2002, quando eu me converti. Quantas vezes eu já disse pregando, né? O homem que disse uma vez que nunca entraria numa igreja evangélica, numa igreja cristã. Hoje eu não saio. No momento em que eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu nunca mais deixei, nunca. E eu peço ao Senhor todos os dias que assim seja nos altos e nos baixos da vida, seja no mais profundo, na mais profunda tristeza ou na mais alta alegria, seja no baixo, seja no alto. Eu quero seguir com o Senhor Jesus todos os dias
da minha vida e, se possível, todos os dias pregando o Evangelho de alguma maneira, com a minha própria vida, com o meu próprio testemunho e falando, por que não? Usando tudo aquilo que o Senhor já me deu para gerar vida, para evangelizar. Então, assim, quem quiser vir após mim, Lucas 9:23, tome a sua cruz e siga-me. Tome a cruz de Cristo. Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um homem em alta rotação? Porque Ele cura. Ele cura, isso está registrado em Oséias 6:1. Olha o que diz o texto de Oséias. Vinde e tornemos ao Senhor Jesus, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a curará. E viveremos diante dEle. Nós viveremos diante dEle, porque Ele nos cura. Jesus Cristo, Ele ora. Ele ora. Quando nós abrirmos a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 22, o versículo 44, olha o que diz Jesus. Esse é Jesus. Estando angustiado, Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus estava sentindo o peso do pecado da humanidade, porque nele não havia pecado. Mas Jesus Cristo resolveu pagar por todos os nossos pecados, para que nós viéssemos a ser salvos. Você quer ser salvo pelo Senhor Jesus? Você quer renovar a aliança no sangue do Cordeiro? Essa é a noite da sua decisão. É necessário. Quantos anos você tem? Não importa. Quantas coisas você já fez na sua vida? Quantos lugares você já procurou? Quantas religiões você já buscou? Quando a religião é Cristo. Porque religião significa ligar-se novamente com Deus. E o único que pode nos religar a Deus é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim, diz o Senhor Jesus. Será que não é essa a noite da sua decisão, ou a noite da sua reconciliação com o Senhor Jesus? Será que não é? Veja que o Senhor Jesus Cristo, Ele também, além de orar, Ele exorta. Onde está registrado isso? Mateus 21, versículo 12, versículo 13. Vamos ler aqui, ó, Mateus 21, versículo 12 e 13 diz o seguinte: e entrou Jesus Cristo no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus Cristo exorta, ou seja, Ele corrige, Ele ensina, Ele segue corrigindo, mas Ele segue amando também. Ele segue amando, porque logo adiante nós vemos aqui, e nós estamos tentando aqui explicar por que Jesus Cristo era um homem em alta rotação. Você consegue imaginar, dentro de tudo que eu estou falando aqui, um filme de Jesus fazendo todas essas coisas? Ele evangeliza, como eu disse, Ele cura, Ele ora, Ele exorta e agora Ele consola. Onde está registrado isso? Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que nos diz. Mateus 11, 28, diz a mim e diz a você essa noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado? Você está oprimido? Você está sem alívio? Vai até Jesus. Vá até Jesus, porque Ele consola, Ele pacifica. Ele pacifica. Onde está escrito isso? Mateus também,
Mateus capítulo 5, versículo 9, olha o que está escrito. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Seja um pacificador. Seja um pacificador. E aí eu até separei algo aqui que, inspirado pelo Espírito Santo, eu disse o seguinte, olha, o nosso último gatilho deve ser a língua, deve ser o falar, e o nosso primeiro gatilho deve ser a sabedoria. Já pensou nisso? Já pensou se o primeiro gatilho de todas as pessoas fosse a sabedoria do que o falar? O falar muitas vezes mata as pessoas. Por isso que nós temos, e eu sou o primeiro que tenho que ter cuidado ao falar. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo para não matar ninguém espiritualmente. Matar alguém na alma. Não posso fazer isso. Mas eu tenho que proclamar o Evangelho. Eu tenho que anunciar que Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Ele ensina, Ele exorta, Ele corrige, sim, mas Ele ama. Jesus Cristo ama e segue amando. Por isso que o nosso último gatilho tem que ser a língua e o primeiro a sabedoria. Jesus Cristo perdoa. Onde está registrado isso? Lucas 23, 34. Olha o que diz Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sorte. Isso foi os guardas. Os guardas fizeram isso, os guardas humilharam, os guardas romanos humilharam o Senhor Jesus Cristo. Logo depois o Senhor Jesus entrega a sua vida, Ele entrega a vida dele na cruz do Calvário e Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. A salvação em Cristo Jesus estava consumada. O próprio Deus se fez homem na figura de Jesus Cristo, desceu sobre essa terra e quis reatar o relacionamento com o homem. Por isso Ele perdoou. E por último, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo segue salvando. Por isso que Ele é um homem em alta rotação. A obra que o Senhor Jesus Cristo começou aos 30 anos de idade não terminou, meus irmãos. Ele está usando talvez a minha vida essa noite para falar contigo, porque Ele falou comigo. Essa obra começou aos 30 anos do Senhor Jesus Cristo e ela segue pelos 4 cantos desse planeta. Nesse minuto existem homens e mulheres como eu, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho da verdade, anunciando que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva. Onde está registrado isso? Vamos ler, essa passagem é uma passagem incrível, de Lucas capítulo 2, o versículo 25 ao 30. Olha o que diz: havia um homem já com muita idade, olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 2, a partir do 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele aguardava pela promessa, todas as promessas que os profetas do Antigo Testamento registraram. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Eu quero dizer para você essa noite, debaixo da autoridade dessa palavra, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo de Deus. Você que vai assistir essa mensagem no dia de hoje, nas próximas semanas, nos próximos meses, você não vai morrer antes de conhecer, você não fechará os olhos antes de conhecer a salvação do Cristo vivo. Deseje isso, queira isso,
permita que isso arda no vosso coração. Que a salvação do Cristo vivo entre na sua casa, na sua própria vida. Porque esse homem desejou, esse homem já era idoso, mas ele aguardava a esperança vindoura do Cristo vivo. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 27, E o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, Jesus Cristo ia ser circuncidado, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele homem viu a salvação de Cristo. Aqui, quando nós verificamos também ainda no versículo 22 desse mesmo capítulo 2 de Lucas, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, e sua mãe de Jesus, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que estava escrito na lei, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas e 2 pombas. E aí continua dizendo, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Então eles estavam, na verdade, fazendo aqui uma correção, eles estavam indo levar o Senhor Jesus Cristo para ser apresentado no templo, e esse homem aguardava. Ele aguardava a promessa de ver o Senhor Jesus. Olha que incrível. E aí ele conclui dizendo, Senhor, despede agora em paz o teu servo, pois, no versículo 30, os meus olhos já viram a salvação. Os seus olhos já viram a salvação? Os meus olhos já viram a salvação. Eu sei que eu ainda tenho muitas coisas para fazer, mas se o Senhor me recolhesse no dia de hoje, os meus olhos já viram a salvação. Eu tive um encontro pessoal e genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Será que hoje não é a sua noite, o seu dia? Não sei quando você vai assistir essa mensagem. Jesus Cristo, Ele é um homem assim a se espelhar. Por eles sermos evangelizados, curados, exortados, consolados, pacificados, perdoados, mas principalmente importa-nos essa noite sermos salvos. Jesus Cristo veio em nome de Deus e nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa mensagem, meu irmão, tenha falado ao seu coração. Se os seus olhos ainda não viram a salvação, se os seus olhos ainda não viram, se você ainda não sentiu o toque do Cristo vivo na sua vida, vamos orar que essa noite você vai sentir isso. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos colocar a nossa vida no altar da graça do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelas pessoas que vão ainda assistir essa mensagem, Deus. E se há alguém essa noite em que os olhos quer ver a salvação no próprio Cristo vivo, que essa pessoa repita comigo simples palavras, Senhor. Pai, eu me arrependo dos meus pecados e eu faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Senhor, sela, ó Deus, essa pública confissão desse meu irmão, ó Deus, e que ele possa, Senhor Deus e Pai, continuar essa caminhada com o Senhor Jesus. E também se há alguém que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, essa é a noite que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo por ter, ó Deus, em algum momento deixado os teus caminhos. E eu quero renovar, ó Deus, a minha pública confissão no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não posso deixar de dizer
e convidá-los. Eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. A Primeira Igreja Batista em Itupeva fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas celebrações são às quintas-feiras às 19h30, aos sábados às 19h, aos domingos às 9h30 da manhã e ainda aos domingos às 18 horas. Você é nosso convidado. Eu quero estar ali recebendo você. Pode me mandar uma mensagem aqui através do Facebook ou no YouTube, onde eu também coloco as minhas mensagens. Se você desejar fazer-nos uma visita, envie uma mensagem para mim. Eu quero conduzi-lo, quero ajudá-lo e quero abraçá-lo, esperando você ali na igreja. Uma excelente semana a você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço. Tchau.